Esse relato aconteceu no ano de 1985 com uma moça que tinha apenas 15 anos de idade. Tive uma infância muito difícil. Minha mãe era muito depressiva e vivia no mundo dela. Meu pai vivia mais bêbado do que sóbrio. Era muito agressivo, estúpido e batia muito na minha mãe, que não tinha forças para tomar uma atitude. Eu e minha irmã mais velha, de 17 anos, vivíamos pedindo para ela ir embora, dizendo que nós duas nos viraríamos, mas ela nunca nos ouvia. Nesse meio tempo, me envolvi com um rapaz da mesma idade que eu. Ele era super gente boa, trabalhava, era um ótimo filho e a gente se gostava muito. Mas não tivemos muitas responsabilidades e acabei engravidando. Quando eu contei ao meu namorado, ele ficou muito feliz, mas éramos menores de idade e isso seria bastante preocupante. Contei à minha irmã e ela chorou porque sabia que meu pai jamais aceitaria. Mesmo assim, tive que tirar forças da alma e conversar com eles. Sentei com os meus pais na sala e dei a notícia. Minha mãe se levantou e saiu sem falar nada. Meu pai levantou e, com um pedaço de madeira que apoiava a mesa, me espancou. Quebrou 3 costelas minhas. Ele só não me matou porque a minha irmã me protegeu. Os pais do meu namorado eram católicos fervorosos. Não aceitaram minha gravidez de início, mas disseram que me ajudariam. Meu pai não me expulsou de casa. Ao contrário, ele nem tocava no assunto. Então eu resolvi esperar o meu bebê nascer para poder ir embora de lá. Meu bebê nasceu, um lindo menino de 3,6 kg, de parto cesárea. Minha irmã e meu namorado foram até o hospital me buscar. Ela já havia arrumado as minhas coisas, pois eu iria para a casa do meu namorado assim que saísse do hospital. Eu queria que minha mãe e o meu pai vissem o meu filho, pois durante toda a gravidez ele não deu indícios de estar bravo. Achei genuinamente que um neto faria mudar. Cheguei em casa, minha mãe estava no quintal, me viu e não esboçou nenhuma reação. Entrei e ela também não disse nada. Meu namorado foi para a casa dele avisar para o pai dele pegar o carro e levar as minhas coisas. Quando entrei com a minha irmã, meu pai estava na cozinha, sentado na cadeira, e também nem olhou para mim. Pegamos as coisas e iríamos esperar meu namorado do lado de fora. Foi quando eu senti uma dor insuportável nas costas. Meu pai tinha acabado de me dar uma... Eu estava com meu bebê no colo. Eu só gritei para minha irmã, que se virou e também foi atingida no rosto. Foi aí que o pior aconteceu. Ele pegou meu bebê e tirou a vida dele da forma mais cruel possível. Eu gritava e ele ficava mais agressivo. Então ele fugiu correndo. Meu namorado e o pai dele chegaram em seguida. Fomos todos socorridos, mas infelizmente, e digo infelizmente mesmo, eu sobrevivi. Minha irmã faleceu assim que chegou, pois ele atingiu uma veia do pescoço dela, e meu anjinho já chegou sem vida ao hospital. Eu tive várias convulsões, tive os pulmões perfurados e com isso muitos problemas de saúde permanentes. Meu pai fugiu, nunca pagou pelo crime e nunca mais ficamos sabendo dele. Minha mãe faleceu em 1990 de um infarto. Hoje sou casada com o mesmo namorado, que é o amor da minha vida. Não tivemos mais filhos. Sou uma pessoa atormentada. Aquelas cenas se repetem por várias vezes na minha cabeça. Ouço os gritos da minha irmã, vejo meu filho sendo levado pelo próprio avô. E vou ser bem sincera, não tenho paz. Meu marido tenta seguir a vida, toma vários remédios para ansiedade e nunca mais voltou a ter uma noite de sono tranquila. Acorda gritando e suando frio. Eu e meu esposo tentamos fazer dar certo, pois já temos uma certa idade e queríamos aproveitar o tempo que nos resta, mas as lembranças não deixam. Como esse. Morava numa cidade pequena que fica localizada no interior do Maranhão, uma cidade cheia de lendas e superstições. Na década de 60, a cidade tinha uma energia elétrica que funcionava até às 10 da noite, sendo que depois deste horário, toda a cidade ficava na mais completa escuridão. A rua próxima que eu morava tinha uma fama muito grande de ser mal assombrada. Na época, eu não era nascida e boa parte dos meus irmãos também não. Minha mãe nos contava que sempre surgia uma pessoa com uma história relacionada ao sobrenatural, sempre naquela rua. Sendo que minha mãe mesma nos contava que passou várias vezes à noite quando as luzes já estavam apagadas e nunca presenciou nada do tipo. Detalhe, minha mãe é muito sensitiva, já chegou a ter várias experiências estranhas. Mas tudo bem. No meio de muitos fatos curiosos, um dos mais intrigantes foi de um vigilante que era muito amigo da minha mãe. Existia uma oficina na esquina dessa rua onde este vigilante trabalhava. E toda noite ele ia nos portões do lado de fora e ia conferindo cada cadeado. Depois que ele fazia a ronda por fora, ele se direcionava para o interior da oficina e fazia a ronda por dentro. Certa vez ele contou que estava fazendo sua ronda como de costume e tudo estava na mais perfeita calma. As luzes estavam apagadas, pois já se passavam das 10 da noite. Averiguando que tudo estava na ordem do lado de fora, eles se encaminham para dentro da oficina.
Estava tranquilo em sua ronda, checando se não tinha nada de anormal dentro do recinto, quando de repente, bem no pátio descoberto da oficina, ele viu uma silhueta na escuridão. Nesse momento ele ficou acuado e lentamente, sem fazer barulho, ele foi se aproximando. Existia um poço no meio do pátio e era justamente nesse poço que se formava um vulto de alguém. Então ele pensou consigo mesmo que não havia possibilidade de alguém ter entrado na oficina, pois ele havia acabado de checar os cadeados e todos estavam travados por fora, e não havia também ouvido barulho algum depois disso. Intrigado, ele decidiu se aproximar do poço. No escuro, ele foi indo mais perto, e de repente, para surpresa dele, aquele vulto foi tendo um formato, e sem acreditar, ele viu que se transformou em uma mulher. Nessa hora, ele ligou a lanterna novamente, sendo que não focou no rosto daquela mulher, apenas para melhor visualizar aquela silhueta alta, magra e com os cabelos compridos e negros, com um vestido azul e conservador, como se fosse um modelo antigo. Ela estava sentada no poço, olhando para o chão todo o tempo, e em nenhum momento levantou os olhos para o homem. Sim, continuando a olhar a mulher, ele foi se afastando, sempre se preocupando em não mirar a lanterna em cima dela. Não sentiu medo, por incrível que pareça, e saiu vagarosamente daquele pátio e ela permaneceu ali, sentada, em silêncio, a observar o chão. Não lhe olhou, nem falou nada, nem gesticulou. Apenas vagava por aquele pátio como se estivesse velando alguma coisa. Esse dia ele contou para minha mãe esse fato, afirmando que foi verídico. Muitos outros fatos estranhos ocorreram nesta rua, como ouvir passos à noite e não ter ninguém caminhando, ou como uma vez que um outro vigilante presenciou no telhado de um comércio um homem de chapéu enorme que deu um pulo e sumiu. Dizem que lá nessa rua foi construído o primeiro cemitério da cidade, e talvez isso explique os fatos que ali ocorreram. Hoje moro em Minas, mas toda vez que vou lá, fico com um pouco de medo de passar nessa rua. No dia 4 de novembro de 1948, por volta das 9 horas da manhã, a casa de número 74 da rua Santo Antônio, no centro da cidade de São Paulo, foi assolada por um triste e brutal acontecimento. Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, um renomado professor de Química da Universidade de São Paulo, acabava de matar sua mãe, Benedita Ferreira de Camargo, de 56 anos, e sua irmã mais velha, Maria, de 23 anos, na sala de estar. O homem arrastou os corpos de ambas para o fundo da casa e esperou friamente por sua outra irmã mais nova, de 19 anos, que em seu horário de almoço sempre ia comer em casa. Por volta de meio-dia, a mulher chegou em casa e, assim que adentrou a residência, foi recebida pelo irmão que também a matou. Paulo colocou capuzes pretos na cabeça das mulheres e as jogou em um poço no fundo do quintal da casa. Esse poço o Paulo fez sob encomenda tempos antes do acontecimento, de maneira totalmente premeditada. O homem, considerado excêntrico desde a época de sua graduação, era órfão de pai desde muito novo. Sua família era considerada de classe média. A senhora Benedita, apesar de muito reservada, sempre foi vista por todos como rígida na criação dos filhos. Como mãe viúva, se esforçava muito na criação dos 3 filhos e apostou suas fichas no único filho homem, traçando planos sobre sua vida. Quando Paulo começou a se relacionar com a ajudante de enfermagem Rose dos Amaros, de 23 anos, que não era mais virgem, algo que ainda era extremamente mal visto pela sociedade da época, um turbilhão de brigas e intrigas se desenrolou. Inúmeras cobranças de discussões aconteceram. A isso soma-se o fato de sua irmã Maria ter sido diagnosticada com esquizofrenia e assim o ambiente tornou-se profundamente caótico. Teorias apontam 2 possíveis causas para o crime. A primeira diz que, pelo fato de sua família não aceitar seu relacionamento com Rose, Paulo decidiu pôr fim à vinda da mãe e das irmãs. A segunda alega que Paulo não queria cuidar de sua mãe, já idosa, e de sua irmã diagnosticada com esquizofrenia. Depois do crime, o homem continuou a viver normalmente. Para os curiosos e desconfiados, ele dizia que sua mãe e irmãs haviam morrido em um acidente de carro. Essa explicação não convenceu os vizinhos, pois o homem nem sequer demonstrava tristeza ou angústia. Pelo contrário, demonstrava total indiferença com a morte de todos os membros de sua família. O desfecho dessa história só se deu 19 dias após os assassinatos. Após a denúncia de vizinhos, a polícia de São Paulo foi até a casa do homem para investigar.
Chegando lá, eles interrogaram Paulo acerca do poço. O homem respondeu a todas as perguntas da mesma maneira que respondeu aos construtores do poço. Ele seria utilizado para uma futura fábrica de adubos que ele iria começar. Porém, os policiais não se convenceram da versão dada pelo homem e foram inspecioná-lo. À primeira vista, nada parecia fora do normal. Mas ainda não convencidos, os investigadores solicitaram a ajuda do Corpo de Bombeiros. Os homens do Corpo de Bombeiros não tardaram a chegar. Logo em seguida, um dos homens foi alçado e desceu até o poço para averiguar. Já lá embaixo, ele se deparou com algo que tiraria seu sono e mais tarde sua vida. Ele encontrou os corpos das 3 mulheres em avançado estado de decomposição. Na época dos fatos, o material de segurança do Corpo de Bombeiros era quase rudimentar, e por ter descido lá sem os devidos cuidados, o bombeiro morreu tempo depois de infecção cadavérica, decorrente do seu contato com a água podre onde os corpos estavam. Como esse. Quando eu tinha 14 anos, eu fui diagnosticado com um tumor intercraniano, também conhecido como angiofibroma. Durante a minha estadia no hospital, eu me perguntava com frequência por que eu? Ou será que isso vai me matar? Não era nada bom. A cirurgia veio e foi e eu me recuperei bem, com a ocasional dor de cabeça me lembrando do que passei. Bem, antes da minha cirurgia eu nunca tive uma experiência paranormal ou imaginava ter uma, mas depois eu fui amaldiçoado com ocorrências que pareciam pesadelos e estranhos barulhos. A noite em que tudo começou foi como uma noite qualquer. Eu estava dormindo e então acordei de repente com o som de alguém batendo palmas. Eu olhei para o relógio antes de qualquer coisa e era 2h30 da madrugada. Então eu olhei pela escuridão do meu quarto e vi uma figura. Era uma mulher alta. Ela estava andando de um lado para o outro e batendo palmas. Eu gritei o mais forte que eu podia enquanto tentava alcançar o interruptor de luz. Quando eu olhei em volta, com o quarto já iluminado, ela já não estava mais lá. A minha casa nunca teve história de assombração ou algo parecido. Mas algumas coisas aconteceram. Cerca de 10 meses depois, algo pior aconteceu. Era cerca de 4 horas da manhã e faltavam umas 3 horas para a escola. Eu estava acordado e então eu ouvi um som que parecia ser um animal grande ou algo assim, gritando do lado de fora da minha janela. Parecia muito o som que o diabo da Tasmânia faz nos desenhos. Eu fiquei tão assustado que não conseguia me mexer. Eu estava paralisado de medo. No segundo que o grito parou, eu pulei da cama e corri para o quarto dos meus pais, onde eu acordei a minha mãe e falei o que tinha acontecido. Ela falou que eu já estava velho demais para aquilo, e eu concordei plenamente e falei que eu não estava imaginando nada. E então a minha mãe se levantou e buscou o cachorro na cozinha. Ela abriu a porta e deixou o cachorro sair. Depois de uns 5 minutos, ele voltou correndo para dentro, assustado com alguma coisa. Eu falei isso para minha mãe. Mãe, eu estou falando a verdade. Eu ouvi algo estranho lá fora. E o cachorro voltou assustado. Tem alguma coisa lá. Ela só suspirou e falou que eu estava imaginando coisa e voltou para a cama. Eu nunca mais contei o que aconteceu para ela. Às vezes eu me pergunto coisas como: será que eu estou alucinando com essas coisas? Será que eu estou ficando louco? Será que o tumor e a cirurgia afetaram alguma coisa da minha cabeça? Eu acho que nunca saberei as respostas para essas perguntas, mas o tumor não explica o cachorro ter ficado com medo naquela madrugada.